Meu marido tem preguiça de trabalhar, então todos os dias vou com ele e nossos 3 filhos para a casa da minha mãe para comer as 3 refeições. Ela não tem problema com isso, mas o marido dela ameaçou parar de dar dinheiro para ela se ela continuasse nos alimentando. Danilo, meu marido, é um ser de luz que finalmente acordou para as armadilhas do sistema de produção ocidental. Ele percebeu que o emprego moderno é uma engrenagem capitalista desenhada especificamente para sugar a nossa alma e destruir nossa paz interior. Diante disso, ele tomou a decisão consciente de iniciar um processo de aquietamento consciente. Uma pausa sagrada necessária para curar os traumas estruturais da sua linhagem ancestral. Obviamente, a sociedade mercantilista não entende esse nível de evolução espiritual e chama isso de preguiça. Eu dou todo o suporte para ele porque sei que a saúde mental e a energia masculina divina dele valem muito mais do que qualquer contra-cheque manchado pela exploração diária. Foi justamente buscando respostas para sustentar nossa família durante essa transição energética que me deparei com fios profundamente reveladores no TikTok. Diversas criadoras de conteúdo focadas em cura ancestral explicaram como funcionava a verdadeira estrutura da vila matriarcal antiga. Nessas comunidades verdadeiramente evoluídas, toda a abundância e os recursos alimentares devem ser compartilhados de forma totalmente incondicional entre os membros do clã. Essa sabedoria espiritual ressoou profundamente com a minha intuição e percebi que tínhamos um porto seguro bem à nossa frente. Não fazia sentido continuarmos nos desgastando na matriz mercantil quando podíamos simplesmente ativar nossa própria rede comunitária familiar. Seguindo essa lógica espiritual inquestionável, decidi que a melhor forma de proteger nosso ecossistema era integrar nossa rotina à casa da minha mãe, Teresa. Todos os dias, sem exceção, eu arrumo Danilo e nossos 3 filhos pequenos para passarmos o dia na residência dela, onde realizamos o café da manhã, o almoço e o jantar. Minha mãe nos recebe com o coração aberto, pois o instinto de mãe dela reconhece a necessidade de nutrir a tribo. Essa dinâmica devolveu uma harmonia incrível para os meus filhos, que agora crescem longe do estresse financeiro que assombra a maioria das famílias modernas. Tornou-se o nosso ritual sagrado de conexão e sobrevivência coletiva. Minha visão favorita na vida, aquela que enche meu coração de gratidão cósmica todas as tardes, acontece na cozinha dela. Eu amo ver aqueles 5 pratos plásticos coloridos perfeitamente alinhados na mesa, esperando pacientemente para serem cheios com a comida caseira e abençoada que minha mãe prepara. É a materialização perfeita do apoio comunitário puro, um verdadeiro monumento à resistência contra o isolamento urbano. Cada cor de prato representa um membro da nossa pequena comunidade recebendo a energia vital da terra através do amor materno. Para mim, essa imagem é a prova viva de que a internet estava certa sobre o poder do matriarcado. No entanto, nem todos na casa estão sintonizados na mesma frequência de amor e partilha incondicional. O marido dela, Roberto, que é meu padrasto, é um homem completamente moldado pelo egoísmo do sistema vigente. Ele se comporta como um porco hiperindividualista que enxerga o mundo através da escassez e da posse material. Em vez de celebrar a união da família e a oportunidade de abençoar a vida dos netos com nutrição, ele enxerga tudo como um prejuízo contábil. Roberto está tão profundamente imerso na narrativa da produtividade tóxica que desumaniza as relações mais sagradas. O controle que esse homem exerce sobre minha mãe é uma coisa assustadora e de dar nós no estômago. Ele sequer compra as compras de supermercado diretamente para casa, privando-a de qualquer autonomia básica sobre a despensa. Em vez disso, ele apenas repassa a minha mãe uma mesada mensal estipulada por ele, controlando cada centavo como se ela fosse uma funcionária terceirizada. Essa tática de cerceamento econômico serve apenas para mantê-la submissa e dependente da validação dele para existir. Eu sempre assisti a isso com muita preocupação, sabendo que essa energia de controle financeiro sufocava o despertar espiritual dela. Mesmo diante dessa atmosfera pesada criada pelo Roberto, nós continuamos mantendo nossa frequência elevada e comparecendo para as refeições sagradas. Afinal, a abundância da minha mãe não pertence ao Roberto, pertence à linhagem que ela mesma gerou. Danilo sempre tenta manter a paz, permanecendo em silêncio ou meditando discretamente na sala enquanto os pratos são servidos. Só que o Roberto começou a acumular um ressentimento mesquinho, lançando olhares pesados toda vez que colherávamos o arroz. Ele claramente se sentia agredido pelo fato de estarmos contornando as regras do jogo capitalista dele. Toda essa tensão acumulada pela mente limitada do Roberto explodiu ontem de uma forma absolutamente desproporcional e violenta. Ele deu um chilique enorme bem no meio da cozinha, gritando e batendo as mãos na mesa sem qualquer respeito pelas crianças presentes.
Foi uma cena lamentável de puro egoísmo masculino direcionada à minha mãe. Ele a ameaçou abertamente, dizendo que se ela continuasse alimentando nós 3 vezes ao dia, ele vai congelar completamente os fundos dela e cortar a mesada. Foi um ataque direto à nossa infraestrutura de sobrevivência espiritual. Minha mãe ficou completamente despedaçada com a agressividade dele e começou a chorar, copiosamente ali mesmo na pia. Em vez de enxergar o absurdo da postura do marido, ela parecia se sentir culpada por exercer sua função de curadora da vila matriarcal. É muito triste ver como o patriarcado consegue quebrar a mente de mulheres incríveis, fazendo-as pedir desculpas por serem generosas. Danilo teve que levar as crianças para a sala para protegê-las daquela vibração pesada e destrutiva que emanava do Roberto. Eu percebi na hora que precisava intervir para guiar minha mãe através daquela tempestade de manipulação. Abracei minha mãe e disse firmemente a ela que o Roberto estava fazendo é abuso financeiro de manual. Exatamente como explicam os alertas de relacionamento no TikTok. Expliquei que ela não podia ceder àquele terrorismo psicológico e que precisava resistir ao controle patriarcal dele com todas as suas forças. O bem do nosso coletivo familiar sagrado depende da firmeza dela em manter as portas abertas para a nossa abundância compartilhada. Não podemos deixar que as regras escassas de um homem zangado ditem como devemos nutrir nossos corpos e nossas almas. Ela precisa entender que a resistência é o único caminho para nossa emancipação espiritual conjunta. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: você está destruindo a saúde e a paz da sua mãe idosa e forçando uma crise conjugal no casamento dela só para sustentar um homem adulto e saudável que se recusa a trabalhar. Acorde para a realidade, você está explorando a sua própria família sob o pretexto de teorias absurdas da internet. Resposta da OP: sua falta de mentalidade de cura comunitária é verdadeiramente deprimente. Você está sob uma severa lavagem cerebral do hiperindividualismo ocidental e não consegue enxergar além do egoísmo capitalista básico que destrói os laços familiares. Usuário anônimo 2 diz: o Roberto tem todo o direito do mundo de se recusar a financiar 5 bocas extras todos os dias com o dinheiro do trabalho dele. Ninguém é obrigado a sustentar genro encostado e uma família inteira que tem capacidade de se sustentar. Resposta da OP: o Danilo está preservando sua preciosa energia masculina divina longe da matriz da produtividade tóxica para curar traumas geracionais. Mentes de baixíssima vibração como a sua jamais conseguiriam compreender a profundidade desse processo de transição espiritual. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização, e a nossa busca por emancipação espiritual exigiu medidas práticas imediatas. Para combater de frente a violência econômica descarada que o Roberto tentou impor, implementei uma estratégia brilhante que descobri em um fórum de maternidade alternativa chamado aninhamento agressivo. Essa técnica consiste em ocupar o espaço doméstico de forma tão estruturada que a energia da escassez simplesmente não consiga se instalar. Sabendo que precisávamos otimizar a produção de alimentos da nossa vila matriarcal, percebi que o problema era puramente de logística e organização. Minha mãe precisava de ferramentas modernas para manifestar nossa nutrição diária sem o estresse de cozinhar do zero a cada poucas horas. Pensando nisso, tomei a iniciativa de comprar um conjunto completo de vasilhas de marmita premium e extremamente estéticas usando meu cartão de crédito pessoal. Muitas mentes limitadas criticariam o gasto, mas a verdade é que você precisa investir pesado na infraestrutura visual e funcional da comunidade. Esses potes herméticos organizados em paleta de cores neutras facilitariam absurdamente a vida da minha mãe, permitindo que ela cozinhasse para nós em grande quantidade de uma só vez. Danilo achou os potes lindos e concordou que eles trariam uma vibração de abundância muito necessária para a geladeira. Era o primeiro passo concreto para blindar nossa alimentação contra os caprichos financeiros do Roberto. Além da mudança material, decidi que era hora de trabalhar a conscientização no plano digital para expor o comportamento abusivo do meu padrasto. Copiei e postei uma frase textualmente profunda no meu status do WhatsApp sobre como homens pequenos usam moedas fiduciárias para engaiolar o espírito selvagem das mulheres. Eu fiz isso com a plena consciência e intenção de que a irmã do Roberto, que me tem nos contatos, veria a publicação e passaria essa sabedoria adiante. Era uma oportunidade de ouro para que toda a família dele refletisse sobre o machismo estrutural que ele pratica diariamente dentro de casa. Eu esperava que isso gerasse um debate saudável sobre finanças e opressão de gênero. Numa cruel e bizarra coincidência cósmica que prova como as pessoas estão desconectadas da iluminação, a irmã dele agiu de má fé absoluta.
Em vez de refletir sobre o ensinamento espiritual, ela tirou um print do meu status e mandou direto para o celular do Roberto acompanhado de um texto debochado. Ela distorceu completamente a minha intenção pedagógica, transformando o manifesto de libertação feminina em uma fofoca mesquinha de família. O Roberto, cuja mente já estava saturada de energia de controle, usou isso como desculpa perfeita para vitimizar-se. Ele simplesmente não conseguiu lidar com a verdade sendo jogada na sua cara através das redes sociais. O resultado dessa interferência externa foi que o Roberto ficou absolutamente furioso e perdeu totalmente o controle sobre suas emoções primitivas. Ele arrumou todas as suas malas de forma intempestiva e barulhenta no mesmo dia, mudando-se para um hotel de luxo na cidade para nos punir com a sua ausência. Não satisfeito em abandonar o lar comum, ele cometeu um ato de crueldade ainda maior ao desativar completamente todos os cartões de débito adicionais que minha mãe utilizava. Essa atitude mesquinha mostrou a verdadeira face do provedor patriarcal quando seu ego é minimamente questionado. Ele preferiu deixar a própria esposa desamparada a aceitar a expansão da nossa vila. Devido a esse bloqueio financeiro irracional, agora não há absolutamente nenhuma comida fresca ou ingredientes na casa da minha mãe. Aqueles pratos plásticos coloridos que eu tanto amo ver alinhados na mesa da cozinha estão hoje completamente vazios, acumulando poeira em um cenário desolador. É chocante ver como a ganância de um único homem pode paralisar o fluxo natural de nutrição de 5 pessoas inocentes e 3 crianças. Danilo tentou abrir a geladeira várias vezes esperando encontrar algo, mas o Roberto limpou o sistema de abastecimento antes de sumir. A escassez material bateu à nossa porta de forma abrupta por pura pirraça dele. Diante desse cenário de geladeira vazia, minha mãe Teresa entrou em um estado de colapso nervoso e está tendo uma crise de pânico severa desde ontem. Ela passa horas chorando no sofá, hiperventilando e repetindo que arruinou seu casamento por dar ouvidos às minhas ideias de internet. É doloroso ver como ela está profundamente colonizada pelo medo de perder a validação econômica de um homem. Eu tentei acalmá-la fazendo chás de ervas que restaram na despensa, mas a mente dela está totalmente bloqueada pelo pavor do desamparo. Ela não consegue enxergar a situação com o distanciamento espiritual que eu possuo. Mantendo-me firme como a líder consciente dessa transição familiar, sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos trêmulas com muita autoridade. Disse firmemente a ela que esse doloroso descentramento de um provedor masculino era exatamente o despertar que a alma dela precisava para evoluir. O Roberto precisava sair do caminho para que ela pudesse redescobrir sua própria força matriarcal longe da dependência de cartões de débito. Esse colapso temporário do conforto ilusório é apenas o universo limpando o terreno para algo muito maior e mais autêntico. Ela precisa parar de chorar pelo opressor e focar na energia de reconstrução do nosso coletivo. Danilo também conversou com ela, explicando que as crises na matéria são apenas reflexos de limpezas profundas no plano sutil. Ele sugeriu que usássemos esse momento de jejum forçado para purificar nosso organismo das toxinas do consumismo desenfreado. As crianças não entenderam muito bem a parte espiritual e começaram a reclamar de fome, o que quebrou um pouco o clima de meditação que tentávamos criar na sala. Tive que dar a elas alguns biscoitos velhos que encontrei no fundo de um armário alto para acalmar os ânimos. A situação exige resiliência, mas sei que estamos no caminho certo da evolução. É óbvio que a vizinhança e os parentes egoístas já começaram a falar mal de nós, espalhando boatos de que estamos explorando a situação. Eles não conseguem conceber uma estrutura familiar que não seja baseada no modelo nuclear falido e na exploração do trabalho assalariado. O sumiço do Roberto é apenas um teste de resistência cósmica para provar quem realmente está pronto para viver em comunidade pura. Minha mãe vai superar esse pânico assim que a frequência dela se alinhar com a nova realidade sem o Roberto. Continuaremos ocupando o espaço e garantindo que a semente da vila matriarcal não morra por causa de bloqueios bancários. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz parabéns, os seus posts infantis e passivo-agressivos no WhatsApp conseguiram destruir a estabilidade financeira da sua mãe. Agora ela está literalmente falida, sozinha e tendo crises de pânico na própria casa por culpa das suas palhaçadas espirituais. Resposta da OP: você foca apenas no caos material imediato porque sua visão é extremamente limitada pelas aparências. Esse colapso material temporário é um passo absolutamente obrigatório para a libertação espiritual final dela contra a dependência tóxica do provedor. Usuário anônimo 2 diz: deixa eu ver se entendi bem. Você estoura o limite do seu cartão de crédito comprando vasilhas caras e estéticas para organizar comida.
mas não tem dinheiro para comprar uma feira básica de supermercado para alimentar seus próprios filhos famintos? Resposta da OP: as ferramentas organizacionais e visuais para a estruturação da nossa vila matriarcal possuem total prioridade energética no momento. Não vamos gastar nossos escassos recursos alimentando as redes de supermercados capitalistas monopolistas que destroem pequenos produtores. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização e as forças da matriz capitalista parecem estar jogando pesado para tentar quebrar nossa resistência espiritual. Como Roberto cortou drasticamente todos os fundos da casa, minha mãe obviamente não teve como pagar a conta de luz vencida. E a energia elétrica foi completamente cortada ontem. Fomos jogados na escuridão literal por pura negligência do sistema e do egoísmo daquele homem que prefere ver a esposa no escuro a ceder. A casa ficou gelada e o ambiente tomou uma proporção caótica que testou os limites da nossa paciência familiar. Em vez de nos unirmos no silêncio, o ambiente ficou denso com as lamentações da minha mãe. O corte de energia gerou um problema terrível para o Danilo, que não consegue meditar adequadamente ou regular seu sensível sistema nervoso no breu total. Ele precisa de frequências visuais e de iluminação suave para alinhar seus chakras, e a falta de eletricidade bloqueou completamente seu canal de cura ancestral. Para piorar a harmonia do ambiente, as crianças começaram a reclamar sem parar da falta de televisão e da escuridão nos quartos. É extremamente difícil educar mentes jovens para além do materialismo quando o mundo exterior desaba ao redor delas dessa forma. Danilo ficou exausto tentando manter sua energia masculina divina intacta em meio a tanto ruído e desorganização. Para resolver essa crise e proteger nossa integridade, utilizei uma técnica infalível de reclamação soberana, que estudei detalhadamente em um fio de gurus de relacionamento na internet. Juntei todas as nossas malas restantes, peguei os 3 garotos pelo braço e nos mudamos permanentemente para a sala de estar da minha mãe. O objetivo técnico dessa manobra era criar uma aura protetora unificada, de alta vibração dentro do imóvel contra o abandono financeiro criminoso praticado pelo Roberto. Ocupar o espaço central era a única forma de garantir que a egrégora da nossa família não fosse contaminada pelo isolamento. Minha mãe não teve reação para impedir, pois estava paralisada pelo próprio medo. Eu disse explicitamente à minha mãe, olhando bem nos olhos dela, que nós somos o verdadeiro plano de aposentadoria emocional dela para o futuro. Ela precisa entender de uma vez por todas que o amor de uma filha e de netos iluminados preenche muito mais do que a carteira recheada de um homem zangado. Parcerias baseadas em contratos financeiros são efêmeras e destrutivas, enquanto os laços de uma vila matriarcal são eternos. Danilo acenou com a cabeça do colchão que arrastamos para a sala, validando minhas palavras profundas. Minha mãe apenas soltou um suspiro fraco, claramente incapaz de processar tamanha verdade devido ao seu estado de choque. Em um momento de pragmatismo para resolver a falta de mantimentos, decidi tentar usar o meu próprio cartão de crédito para comprar um estoque de comida enlatada no mercado do bairro. Para minha total surpresa e indignação com o sistema bancário, a transação foi sumariamente recusada na boca do caixa por falta de limite disponível. Isso aconteceu porque eu havia estourado totalmente a capacidade do cartão no mês passado ao adquirir aqueles potes de organização decorativos e estéticos para a vila. É um absurdo completo como as instituições financeiras limitam nossa capacidade de sobrevivência por causa de investimentos estruturais prévios. Voltei para casa de mãos vazias, mas com a convicção de que a moeda fiduciária é uma ilusão. Minha mãe Teresa agora parece fisicamente doente, com olheiras profundas e uma magreza que começou a me preocupar de verdade. Ela passa a maior parte do dia sentada em uma cadeira de balanço, encarando a cozinha escura e fria em um silêncio absoluto e perturbador. Ela se recusa a conversar sobre estratégias de manifestação ou a planejar o cardápio com os enlatados que idealizei. Essa postura apática é uma forma de resistência passiva contra o próprio despertar que o universo está impondo a ela. É deprimente ver uma mulher se deixar abater tanto pela ausência de um opressor financeiro como Roberto. Para combater essa densidade energética horrível que se instalou na residência, eu continuo tocando frequências de manifestação de 528 Hz no meu celular durante o dia todo. O objetivo é limpar toda a energia negativa e o miasma de escassez que o Roberto deixou para trás quando nos abandonou covardemente. Danilo me ajuda segurando o aparelho em pontos estratégicos da sala para que as ondas sonoras atinjam todos os cantos do teto mofado. As crianças correm ao redor fazendo barulho, o que às vezes atrapalha a absorção dos harmônicos pela minha mãe.
Mesmo assim, sigo firme na minha missão de curar o ambiente através da tecnologia espiritual. A falta de luz também comprometeu a nossa higiene básica, já que o chuveiro elétrico parou de funcionar e a água sai congelando do cano. Danilo explicou que banhos frios são ótimos para o choque térmico celular, mas minha mãe se recusa a entrar no box nessas condições. Ela prefere ficar enrolada em um cobertor velho, com um olhar perdido que não reflete a grandiosidade do processo que estamos vivendo. Eu continuo explicando que esses confortos modernos são apenas coleiras que o capitalismo usa para nos manter dóceis e produtivos para os senhores do dinheiro. A verdadeira liberdade espiritual exige passar por essas provações materiais com a cabeça erguida. Meus irmãos tentaram me ligar ontem para tirar satisfações, adotando um tom extremamente agressivo e desprovido de qualquer empatia sistêmica. Eles me acusaram de estar destruindo a velhice da nossa mãe e exigiram que eu tirasse minha família da casa imediatamente para que o Roberto voltasse. Eu simplesmente desliguei o telefone na cara deles porque recuso receber ordens de mentes colonizadas pelo dinheiro do patriarca. Eles preferiam ver a mãe submissa a um homem rico do que livre ao lado da filha legítima que estuda cura quântica. Bloqueei os números deles para proteger minha egrégora de ataques psíquicos tão baixos. Continuamos firmes na nossa coabitação intergeracional e protetiva na sala escura, esperando que o universo faça o movimento de retorno da abundância. Danilo passa o tempo desenhando projetos mentais para quando sua energia criativa finalmente explodir após esse período de aquietamento. As dificuldades atuais são apenas o preço que se paga por desafiar as regras rígidas da sociedade de consumo. Não daremos um passo atrás na nossa estratégia de soberania familiar, pois a verdade está do nosso lado. Minha mãe eventualmente compreenderá que os pratos vazios de hoje são o útero que gestará a riqueza espiritual de amanhã. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: vocês dois são completamente sem noção. Vocês literalmente invadiram de malas e bagagens uma casa que está escura e falida, forçando uma senhora idosa a hospedar 5 pessoas sem ter nem eletricidade para tomar banho ou cozinhar. Resposta da OP: nós não invadimos absolutamente nada, apenas ressignificamos o espaço através de uma legítima coabitação intergeracional protetiva. Você está apenas projetando seus próprios traumas sistêmicos ocidentais sobre como uma família de verdade deve se apoiar. Usuário anônimo 2 diz: por que diabos o Danilo não levanta desse colchão na sala e vai correndo procurar qualquer emprego de salário mínimo para acender as luzes da casa e comprar comida para os filhos? A iluminação dele inclui ver a família passar fome no escuro? Resposta da OP: o sistema nervoso delicado e altamente evoluído do Danilo está desregulado demais por causa desse ambiente caótico criado pela mesquinharia do Roberto. Exigir que ele busque alinhamento com o emprego corporativo opressor neste momento seria uma violência espiritual. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e o universo está testando pesadamente a nossa resiliência coletiva através de provações contratuais absurdas. O Roberto, demonstrando o ápice da sua baixeza moral e desapego familiar, entrou oficialmente com o pedido de divórcio na justiça tradicional. Como o contrato de aluguel da casa da minha mãe estava registrado exclusivamente no nome dele, ele usou esse poder legal para cancelá-lo unilateralmente sem qualquer aviso prévio. O proprietário do imóvel acabou de aparecer na porta da frente e entregou à minha mãe um aviso de despejo formal com prazo de 30 dias para desocupação total. A violência do sistema imobiliário se uniu à vingança mesquinha do meu padrasto para nos desestabilizar. Diante dessa afronta jurídica, não fiquei de braços cruzados e decidi agir usando ferramentas avançadas de inteligência emocional e marketing espiritual. Utilizei um roteiro de comunicação automatizado que aprendi diretamente com uma famosa coach de manifestação e enviei uma sequência de mensagens pesadas para o WhatsApp do Roberto. O texto explicava detalhadamente que ele se tornou um devedor kármico grave e que devia sustento ancestral imediato aos meus 3 filhos por ter quebrado o fluxo de abundância da vila. Eu esperava que a menção às suas dívidas espirituais fizesse seu ego tremer e o forçasse a rever a decisão do despejo. Infelizmente, a mente dele é tão blindada para o invisível que ele simplesmente bloqueou meu número de telefone 1 segundo depois de receber as mensagens. Em outra coincidência brutal e extremamente suspeita que mostra como a matriz se articula para proteger os seus, descobrimos um detalhe sórdido sobre o proprietário. Ele acabou sendo ninguém menos que o primo de 1º grau do Roberto, revelando uma rede de nepotismo e privilégio masculino nojenta. Isso significou que os modelos de carta de resistência jurídica
que eu havia baixado com tanto esforço de um link no TikTok não fizeram absolutamente nada para pausar o processo de despejo. O dono da casa rasgou os papéis na nossa cara, ignorando as citações sobre soberania habitacional e direitos cósmicos que eu havia impresso. Fomos completamente ignorados pela lei dos homens, que só protege quem tem capital acumulado. Toda essa pressão externa acabou quebrando a barreira psicológica da minha mãe Teresa, que infelizmente explodiu completamente comigo no dia de hoje. Ela começou a gritar de forma descontrolada bem no meio da sala escura, chorando lágrimas de puro desespero e raiva acumulada. Ela berrou que o Danilo e eu destruímos a vida estável que ela levou anos para construir ao lado do Roberto. Também nos acusou de termos privado a sua velhice de qualquer dignidade e segurança material ao transformarmos sua casa em um acampamento de parasitas. Foi uma cena horrível, presenciada pelos netos que só queriam ver a avó em uma vibração de amor incondicional. É evidente para qualquer mente minimamente desperta que minha mãe não entende absolutamente nada do que está acontecendo no plano espiritual superior. Ela está apenas projetando seu patriarcado internalizado na sua filha mais apoiadora e consciente, que abriu mão de tudo para libertá-la de um casamento abusivo. Em vez de agradecer o fato de estarmos enfrentando o despejo juntos como uma verdadeira tribo matriarcal, ela prefere chorar pelas migalhas que o Roberto jogava na mesa dela. Danilo tentou intervir com palavras calmas de filosofia oriental, mas ela mandou ele calar a boca e ir procurar um balcão de empregos. A agressividade dela provou o quanto a dependência financeira destrói a lucidez de uma mulher idosa. Meus filhos ficaram assustados com os gritos da avó e se esconderam atrás das malas na sala de estar, que agora parece um depósito de refugiados do sistema. Eu tentei explicar para os meninos que a vovó está passando por um processo de catarse energética muito doloroso, onde os velhos demônios da submissão estão sendo expurgados do seu corpo sutil. Danilo concordou que esses surtos de fúria são comuns quando a pessoa está prestes a alcançar a iluminação através do desapego forçado. No entanto, minha mãe continuou trancada no quarto dela, batendo a porta com força e se recusando a nos ver pelo resto do dia. A atmosfera ficou insustentável por pura falta de compreensão espiritual da parte dela. Nossos recursos alimentares estão agora reduzidos ao mínimo absoluto, já que não temos dinheiro físico e nenhum parente aceita atender nossas chamadas de socorro. Os potes premium e estéticos que comprei no crédito continuam vazios na bancada, servindo apenas como lembrete visual do design de vila que eu tentei implementar. Danilo passa a maior parte do tempo deitado no colchão da sala, cobrindo os olhos com uma camiseta para proteger seu sistema nervoso do estresse ambiente. Ele me disse que a energia do lugar está tão poluída pela raiva da minha mãe que sua capacidade de manifestar riqueza foi temporariamente bloqueada por forças ocultas. Eu entendo perfeitamente o lado dele e continuo sustentando o lar sozinha na base da força mental. Tentei buscar ajuda em grupos de apoio de vizinhos no Facebook, postando um longo texto sobre nossa resistência contra o despejo patriarcal do Roberto e seu primo. Para minha total decepção com a humanidade média, a publicação recebeu dezenas de comentários debochados e reações de riso por parte das pessoas do bairro. Eles nos chamaram de vagabundos e disseram que deveríamos trabalhar em vez de invadir a casa de uma idosa indefesa. É bizarro como as redes sociais, que deveriam ser ferramentas de emancipação comunitária, são frequentemente dominadas por robôs do sistema focados em destruir quem tenta viver fora da caixinha corporativa. Ignorei todas as ofensas e apaguei a postagem para não atrair mais mal-olhado. Faltam agora poucos dias para o término do prazo do despejo e precisamos decidir nosso próximo movimento estratégico no tabuleiro cósmico. Minha mãe se recusa a assinar qualquer documento de apelação que eu crio com base nos tutoriais de influenciadoras jurídicas independentes da internet. Ela diz que vai deixar o processo correr porque prefere ver a polícia tirando-a de casa a continuar vivendo sob o mesmo teto que nós dois. Essa teimosia cega é o resultado de uma vida inteira de condicionamento machista, onde ela prefere a humilhação pública a admitir que sua filha revolucionária tinha razão desde o início. Continuo rezando para que os olhos dela se abram antes que os oficiais batam à nossa porta. Apesar de todo esse caos estrutural e das ofensas desproporcionais que recebi da minha própria genitora, sinto que estamos passando por um rito de passagem obrigatório para a criação da nossa egrégora soberana. O Roberto e seu primo podem ter o poder das leis burguesas, mas eles jamais terão a conexão ancestral que une nossa pequena família. Danilo e eu permaneceremos aqui até o último minuto disponível, garantindo que o espaço seja defendido com nossa presença espiritual unificada.
A quebra material é apenas o prelúdio para a nossa verdadeira ascensão. E nenhuma explosão de raiva internalizada vai mudar o fato de que somos os pioneiros de uma nova forma de viver. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: você brincou de joguinhos pseudo-espirituais com o casamento alheio. Encheu a cabeça da sua mãe com bobagens de redes sociais e agora o resultado prático está aí. Ela está sendo despejada por ordem judicial. O colapso foi total. Resposta da OP: aquela casa alugada era apenas uma gaiola energética altamente tóxica que mantinha a alma da minha mãe aprisionada na falsa segurança material. Nós atualmente já estamos manifestando um espaço superior em uma ecovila muito mais alinhada. Usuário anônimo 2 diz: alguém precisa urgentemente resgatar essa pobre senhora idosa das garras dessa dinâmica de seita parasitária que você montou dentro da casa dela. Você destruiu a dignidade e a velhice da sua própria mãe por pura teimosia. Resposta da OP: usuário bloqueado com sucesso por emanar vibrações extremamente densas e negativas. Não permitirei jamais que entidades de baixa frequência fiquem atrapalhando e sabotando a delicada fase de transição e ascensão da minha família sagrada. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização e fomos empurrados para um cenário de ostracismo social total e absoluto desamparo material. O prazo do despejo judicial foi finalmente finalizado de forma implacável, com oficiais de justiça e carregadores retirando à força os últimos vestígios da nossa presença daquele imóvel. Minha mãe Teresa, em um ato que despedaçou o que restava do meu coração, recusou-se completamente a vir conosco para o novo local que eu estava tentando planejar no plano mental. Ela preferiu assinar papéis para ser acolhida em um abrigo local para mulheres em situação de vulnerabilidade, declarando em voz alta na frente de estranhos que não suportava mais olhar para minha cara ou ouvir a minha voz. Foi um impacto material violento que nenhuma linha de meditação conseguiu suavizar. O isolamento familiar não parou por aí e tomou proporções de uma rejeição sistêmica violenta por parte de toda a nossa rede de parentes. Meus irmãos e minhas tias bloquearam totalmente todos os nossos números de telefone e redes sociais, cortando qualquer linha de comunicação ou socorro emergencial. Antes de fazerem isso, eles criaram uma dinâmica de linchamento virtual no grupo da família estendida, nos chamando explicitamente de parasitas tóxicos e destruidores de lares. Logo em seguida, eles deletaram o grupo para sempre, apagando nossa existência da história familiar como se fossemos uma doença a ser extirpada. Ficamos completamente sozinhos no mundo, sem a vila matriarcal que eu tanto havia idealizado nos meus textos e pesquisas digitais. Diante da falta de teto e de apoio, o Danilo e eu fomos forçados a nos mudar para um JK minúsculo, escuro e extremamente mofado nos subúrbios da cidade. Este buraco insalubre está sendo financiado por um empréstimo predatório de juros abusivos e altíssimos que fui obrigada a contrair no meu nome junto a uma financeira de esquina. Não sobrou absolutamente nenhuma linha de crédito limpa, nenhuma vila de abundância e nenhum sinal de suporte espiritual do universo para aliviar nossa carga. As paredes úmidas descascam em cima das nossas poucas malas, criando um ambiente sufocante que destrói qualquer tentativa de manter o pensamento elevado. A realidade material se impôs de forma esmagadora sobre os nossos discursos de autonomia. A nossa rotina diária se transformou em um verdadeiro teste de sobrevivência biológica que destrói minha sanidade a cada hora que passa. Todas as noites, sem exceção, os meus 3 filhos pequenos choram alto de fome e desconforto no chão frio do quartinho mofado. Nós só temos pacotes de macarrão instantâneo barato para comer, pois é a única coisa que o dinheiro do empréstimo predatório consegue abastecer na nossa despensa improvisada. O mais doloroso e irônico de tudo é que essa comida miserável é servida exatamente nos mesmos 5 pratos plásticos coloridos que eu fiz questão de pegar da cozinha, abandonada da minha mãe antes de sairmos. O símbolo que antes representava minha visão favorita de apoio comunitário agora serve apenas como um espelho diário da nossa decadência e fome. O Danilo, que antes era meu parceiro de evolução e cura quântica, mudou completamente de postura diante do peso da escassez real. Ele passa o dia inteiro jogado e suspirando em um colchão velho no chão, reclamando amargamente que sua energia criativa está completamente bloqueada pela nossa pobreza extrema. Ele não tenta mover um dedo para mudar nossa situação material, justificando que o ambiente insalubre impede seu alinhamento com as forças da riqueza. Comecei a perceber, com um nó amargo na garganta, que a linha tênue entre o aquietamento consciente e a pura inércia egoísta evaporou diante da falta de comida. A energia masculina divina que eu tanto defendi nas redes sociais revelou-se apenas uma desculpa vazia para a falta de responsabilidade prática.
Minha estratégia elaborada para libertar minha mãe do suposto controle financeiro do Roberto falhou de forma total, catastrófica e humilhante. Eu queria forçar a criação de um lindo matriarcado comunal baseado em teorias prontas e discursos estéticos que consumia criticamente em telas de celular. A verdade nua e crua é que, em vez de libertá-la, eu destruí sistematicamente a única cozinha que já nos alimentou com dignidade e constância ao longo da vida. Minha mãe está hoje em um abrigo público por minha causa, privada do conforto que tinha, enquanto meus filhos sofrem as consequências das minhas escolhas delirantes. Não há conspiração do sistema aqui, foi a minha própria arrogância intelectualizada que pavimentou o caminho para o nosso desastre atual. Olhando para trás através da fumaça do macarrão instantâneo, sinto um arrependimento amargo e profundamente incômodo que corrói minha mente todas as noites. Eu passei meses chamando Roberto de monstro capitalista e porco individualista, mas a verdade é que o dinheiro dele mantinha as luzes acesas, a geladeira cheia e minha mãe segura. Minha tentativa de aplicar roteiros prontos de coaches de internet para gerenciar vidas reais destruiu o equilíbrio frágil de um casamento que não era meu para julgar. Fiquei tão cega pela validação fácil de teorias de redes sociais que tratei a sobrevivência dos meus próprios filhos como se fosse um experimento sociológico de alta vibração. O preço dessa ilusão está sendo pago agora em lágrimas e fome coletiva. Não há nenhuma redenção limpa ou lição bonita para tirar desse colapso em que nos metemos por pura vaidade ideológica. O mofo do JK continua invadindo nossas roupas e a saúde dos meus filhos está começando a cobrar o preço da desnutrição diária. Danilo continua mudo no colchão, virado para a parede, recusando-se a encarar a extensão da miséria que ajudou a construir com seu silêncio meditativo. Sinto uma vergonha indescritível quando lembro das mensagens arrogantes que enviei e dos posts passivo-agressivos que fiz para demonstrar uma superioridade espiritual que nunca existiu. Fomos completamente isolados pelo nosso próprio egoísmo disfarçado de comunidade ancestral. Ostracizados por todos os vizinhos e conhecidos que viram nossa queda, restou-nos apenas o silêncio pesado deste cubículo úmido. Tento não abrir mais os aplicativos de vídeo no celular, pois ver outras pessoas sorrindo e ensinando fórmulas de manifestação me causa uma náusea física insuportável. Aquelas verdades absolutas do TikTok que guiaram minhas decisões mais importantes agora parecem apenas armadilhas cruéis desenhadas para mentes vulneráveis e orgulhosas, como a minha. O capitalismo que eu tanto tentei intelectualizar e contornar nos esmagou com toda a sua força prática, mostrando que a fome não se cura com termos bonitos ou áudios de alta frequência. Estamos presos na engrenagem que achei que conseguiria quebrar com potes decorativos. No fim das contas, a cozinha da minha mãe se foi para sempre e a vila idealizada nunca passou de uma fantasia digital egoísta. Encaro 5 pratos coloridos empilhados na pia suja e percebo que a única coisa real que sobrou foi o eco do choro dos meus filhos na escuridão. Não sei como sairemos deste buraco financeiro ou se minha mãe algum dia será capaz de perdoar a destruição da sua dignidade. A dura realidade da vida real não aceita edições, filtros ou narrativas de autoajuda, deixando-nos completamente nus, isolados e famintos diante do desastre absoluto que eu mesma provoquei.